Gostaria que meu pronunciamento fosse divulgado na... Será encaminhado, deputado. Eu passo a palavra agora, no grande expediente, à deputada Ieda Cruzes, pelo PSDB do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, neste 2017, completam-se 23 anos do Plano Real. Em um plano em que concordam todos, independentemente da opção política, esse mesmo 2017 é um ano de profunda crise econômica e de uma altíssima instabilidade política. Não há mais nem como, nem por que esconder essa realidade, como ainda fazem alguns em tempo de eleição. São tempos de crise em meio a novas demandas sociais e a reafirmação por liberdade e transparência. Quando da implementação do Plano Real, em 1994, vivíamos uma situação similar politicamente à de hoje, pois hoje o impeachment da presidente Dilma Rousseff, de 2016, eleita presidente em 2014 e afastada legalmente em 2016, lembrava exatamente o fato de que o então presidente Collor, primeiro presidente eleito pelo voto direto, depois das diretas já, havia também sofrido impeachment e subiu como presidente da República para exercer o seu mandato, Itamar Franco. Itamar Franco subiu com um compromisso. Seu compromisso era honrar a Constituição recém-assinada de 1988, e ele, pessoalmente, não diferente dos demais, queria acabar com a hiperinflação. Depois de vários planos econômicos que optaram pelo modo de força, seja através do sequestro da poupança, seja através do congelamento de preços. Eu, nesse grande expediente, senhor presidente, eu quero dizer que o Plano Real foi escrito em 1984. E de 84 a 94 foram 5 choques heterodoxos, como se costuma chamar, o plano econômico para terminar com a inflação, que usa do instrumento de congelamento de preços ou de poupança. Cada vez que o plano perdia o seu vigor, vamos lembrar que lá em 1986 o Plano Cruzado criou os chamados fiscais de Sarney, e da mesma maneira o Plano de Collor esperava que a inflação estivesse sob controle e nunca estava. Então, a cada novo choque heterodoxo se seguia um período de reinflação cada vez mais alta. Eu quero aqui lembrar, senhor presidente, que às vésperas do Plano Real, 1994, portanto, 10 anos depois do plano ter sido escrito, e eu fui a editora da revista que o publicou, em 1984, a revista da ANPEC, Associação Nacional do Centro de Pós-Graduação de Economia, se optou por um plano que respeitava a democracia, respeitava a Constituição e de adesão aos novos contratos de cada um dos agentes econômicos, o exemplo primeiro tendo sido dado pelo governo federal na mudança dos seus contratos, passando a ser firmados em URV. Desde então, era às vésperas do Plano Real a inflação de mais de 2.900% ao ano. Como explicar, então, a inflação anual registrada em maio deste ano, pelo IPCA, um Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado? 3,6% ao ano. Não houve nenhuma mágica. E nesse documento que eu inscrevo agora, junto à Câmara dos Deputados, eu mostro por que em cada etapa o respeito ao Plano Real foi feito, e vamos lembrar, o presidente Lula, na sua campanha eleitoral de 2002, divulgou a Carta ao Povo Brasileiro, sossegou os mercados. Quando assumiu a presidência da República, deu um choque de juros violentíssimo, sossegou o mercado e deu a sua política econômica para a responsabilidade de Henrique Meirelles. Isso foi o presidente Lula. O presidente Itamar, assumindo em 2016, chama Henrique Meirelles para o seu ministro da Economia. E, desde então, a inflação só cai. Eu deixo para os registros da Câmara dos Deputados, deixo para a Biblioteca
do Congresso Nacional a história desse plano e a maneira pela qual ser 3,6% ao ano em maio deste ano não representa nenhum milagre, sim respeito às leis, sejam as leis da economia, sejam as leis inscritas na Constituição, sejam as leis do mundo internacionalmente globalizado. Então, eu quero deixar aqui, desde já, o registro dos 23 anos do Plano Real, para que a Câmara dos Deputados o divulgue e todos aqueles que estão nos acompanhando, que fique registrado como ficará para todos os tempos na Câmara dos Deputados, essa história, que é uma história que mudou o Brasil e deve ser respeitada. Quando ela passa a ser desrespeitada, como foi o caso da inflação de 2014, que começou a subir e chegou a 10%. O povo diz não. O povo sabe do ganho que o Plano Real deu ao nosso país e a cada um daqueles que quer respeitar as leis econômicas, as leis políticas e as leis da moral. Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu passo a palavra agora ao deputado Onyx